Perfeito, professor. E o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, anunciou novos nomes que irão integrar as equipes técnicas dos grupos do governo de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Para falarmos mais sobre esse assunto, convidamos para o Jornal da Manhã, segunda edição, cientista político e professor do IBMEC, de Belo Horizonte. Pronto, Adriano Cerqueira. Adriano Cerqueira, de Belo Horizonte. Agora sim, Adriano, tudo bem? Tudo ótimo. Ótimo dia a você, Adriano. Tudo bem, obrigado, Paulo, obrigado, Marcelo. Um ótimo dia para todo mundo. Perfeito. Adriano, a gente está falando sobre esses nomes justamente da transição. Alguma surpresa em relação a um desses nomes, alguma dessas pessoas que estão sendo escolhidas neste momento? Não vejo muita surpresa até o momento, não, até porque, como já foi bem explicado, né, pelo professor Marcelo, a gente tem uma grande frente que desfigura até qual que vai ser a cara desse novo governo, né, que foi eleito. A maior evidência das dificuldades de você ter uma aparência, né, do que vai ser o novo governo é a questão da economia. Como será a gestão da economia, né? Como que vai se comportar, né, o governo eleito em relação à questão fiscal? Há toda uma discussão sobre a necessidade ou não de furar o teto. Enfim, você não vê muitas definições pela frente e nem a cara de quem vai ser o comandante desse processo. O mercado está muito ansioso e muito nervoso a visualizações do que poderá ser o novo governo eleito. Será uma Dilma 2.0, e isso é o que deixa o mercado mais nervoso. Vai ser um Palocci 2.0, né? Ou seja, o primeiro mandato Lula, não se sabe. Então, eu não vejo nenhuma surpresa. Há de se destacar um certo protagonismo, né, que o Geraldo Alckmin tem assumindo. Ele está assumindo a cara da transição do governo, ele tem anunciado nomes, né, dessa cada vez maior equipe de transição. Ele tem mostrado uma certa facilidade de tratamento e conversa em respeito ao que vai ser esse novo governo. Então, o Geraldo Alckmin é o nome de destaque até o momento que eu vejo em relação a essa equipe de transição. Mas eu tenho muito mais dúvidas, né, em relação ao que vai ser esse novo governo, que propriamente algum horizonte mais definido sobre o que será, né, o governo Lula 3.0. Perfeito. Eu quero devolver uma pergunta ao professor agora nesse momento. Professor, eu fiz uma colinha aqui em relação a alguns nomes que foram anunciados ainda ontem. Acredito que sejam os últimos nomes que foram anunciados até o momento. Então, temos Guilherme Boulos e Márcio França, que vão trabalhar no Cidades, Esportes, tem o Raí, Infraestrutura, tem o Paulo Pimenta, temos também na Saúde, doutora Ludmila Roberto Calil e Bela Gil no combate à fome. Quero saber se algum desses nomes também você já esperava, alguns desses nomes são alguma surpresa aí, tem alguma surpresa em relação a eles. E como que você vê esse último anúncio, que inclusive foi o Alckmin que deu? Seria para mim, no caso? Não, pro professor. Tá. Isso, ok. É para mim ou pro... os dois são professores, olha que beleza. Os dois são... Perfeito, isso. Eu vou cumprimentar o professor Adriano. Foi interessante porque eu estendi muito, eu preferi não falar. O protagonismo, como o professor Adriano falou, o Alckmin está adquirindo esse protagonismo. Agora, quando a gente percebe, já se coloca para o futuro do Brasil uma configuração da esquerda. E algumas pessoas dizem, nós teremos uma esquerda mais programática, uma esquerda mais para o centro ou uma esquerda mais populista. Normalmente as pessoas indicam ou identificam, podendo estar certo ou errado isso, que aquela esquerda mais populista seria o Boulos. O Boulos, queira ou não queira, ele vai tentar de alguma maneira ser protagonista. Agora, nós temos aí o Mercadante. Nós temos algumas personalidades que são tradicionais e históricas. O Paulo Pimenta, por exemplo, as pessoas, né, não podem esquecer que a personalidade que garantiu a presença da equipe de diplomatas brasileiros no Brasil, da Venezuela, ainda sendo vinculados ao Maduro, foi o Paulo Pimenta que solicitou para o ministro Roberto Barroso no momento da pandemia. E ali já estava configurado que eles não deveriam mais permanecer no país, porque eles não eram reconhecidos como os legítimos representantes da Venezuela, sendo representante da Venezuela uma outra equipe comandada pela Maria Tereza Belândria. Ora, quando a gente olha, o Paulo Pimenta é uma figura protagonista. Eu não sei o que o Paulo Pimenta entende de infraestrutura, mas são indivíduos que já estão se mostrando ali e, de certa forma, eles vão tentar
controlar o Alckmin. Eu não diria que o Alckmin ele vai transitar de uma maneira muito pacífica, não. Por quê? Porque apesar de ele ter apoiado o Lula, ele ainda é visto como aquele indivíduo que se agregou ao Lula por necessidade de poder e não por vínculos ideológicos. Então nós temos numa equipe como essa indivíduos que tendem-se a confrontar. Apenas para estender um pouquinho, mas eu vou tentar ser rápido. Qual é a grande questão de uma transição? Uma transição, ela tem sentido quando você tem um programa de governo e neste programa de governo, aquela autoridade que foi eleita está apresentando o seu programa de governo, ela identifica quais são as questões chaves em torno das quais se deve construir um novo governo. E construir um novo governo é um executivo com um conjunto de assessores que correspondem aos ministérios. Ora, ele vai ter que dizer quais são os ministérios. Esse é o grande ponto. Não está ainda definido como vai ser este governo, porque não havia um programa de governo. O que havia era apenas o seguinte: nós temos um passado maravilhoso, de acordo com o discurso que foi apresentado pelo candidato, e esse passado tem que se retornar com alguns daqueles parâmetros. E quais são as novidades? Ainda não estão definidas. Ora, enquanto não tiver claro qual é o programa de governo, incluindo quais são as questões, e nessas questões quais são os ministérios necessários, nós vamos ter uma certa confusão e um confronto entre eles. Talvez vá se manter até a posse uma pacificação, mas logo depois vai ser muito difícil de preservar um ambiente de harmonia. Eu não sei se o professor Adriano concorda comigo. Adriano? Sim, eu concordo inteiramente. O que eu vejo é que alguns ministérios são fáceis de serem anunciados, né? Ministérios que não têm muito impacto, né? Ministérios que não propriamente definem a cara de um governo. Alguns nomes que foram anunciados ontem, para mim seria uma grande surpresa se a Preta Gil fosse anunciada como a nova ministra da Fazenda. Agora, qualquer outro ministério que criar em torno, né, da figura dela, da imagem dela, é normal, é algo que eu esperaria, né? É um indicativo de que talvez tenhamos um governo bastante inflacionado em números de ministérios, justamente para tentar abrigar tanta diversidade, né, tanta gente diferente, principalmente mais ativa no campo da esquerda. Perfeito. Um ponto que eu acho muito importante ressaltar para esse novo governo é a questão das mobilizações nas ruas, que elas estão fortes, estão presentes, e isso tende a reforçar esse lado mais populista dos grupos de esquerda, que tendem a ficar um pouco mais fortes dentro do governo, porque são eles que poderão dar algum tipo de contraponto nas ruas a essa mobilização. Vamos falar mais sobre isso, professor Adriano. A gente já continua com esse assunto, inclusive.